Neste vídeo nós vamos estudar EDOs do tipo y' igual a g de ax mais by, tá? E nós faríamos também um caso especial, que seria as EDOs com coeficientes lineares. Mas como eu percebi que vai ficar muito longa se eu colocar tudo num vídeo só, na aula de hoje nós faremos só EDOs do tipo g de ax mais by e na próxima aula vai aparecer as EDOs com coeficientes lineares, beleza? Qual é a ideia aqui, tá? Para resolver a equação desse tipo. Ela vem escrita assim, dy dx igual a g de ax mais by, e a substituição z igual a ax mais by transforma essa EDO numa EDO separável. Vamos dar uma olhadinha que isso é verdade? Então aqui, ó, de fato, se você faz essa substituição, quando você pega o diferencial dz dx, isso é a mesma coisa que, diferenciando aqui os dois lados com respeito a x, né, fica a, aí dx dx, mais b dy dx. Só que a gente tem que a derivada de x com respeito a x é igual a 1, né? Então isso aí é a mesma coisa de a mais b dy dx, beleza? Aí você passa o a para a esquerda e depois divide tudo por b. Aí aqui dz dx menos a. Tá certo? Então aí você faz a troca. Você vai ficar com o seguinte, ó. Onde tem dy dx, você troca para a variável z, né? Então você troca dy dx por essa parte aqui. Então você fica com isso aqui, ó. 1 sobre b dz dx menos a. E aí, como você fez a troca de z igual a x mais by, então aqui no lugar de g de ax mais by, você fica com g de z, né? Então, ó, isso aí fica igual a g de z. Então, maravilha, ó. O que é que você faz mais? Passa o b multiplicando, daí você fica com dz dx menos a igual a b, g de z, e daí passa o a para o outro lado, né? E aí você fica com dz dx igual a b vezes g de z mais a. Então, ó, isso aí virou um EDO separável. Por que ficou separável? Porque você pode fazer o seguinte, ó, e aí você resolve integrando. Aqui não tem como a gente fazer mais do que isso, porque a gente não tem uma forma explícita de quem é g de z. Mas você vê que de fato, né, a gente, ó, consegue deixar a variável z de um lado e na outra a variável x. Então, de fato, essa substituição que é dada transforma a equação numa equação separável, tá certo? E aí, vamos resolver um exemplo explícito para você ver como é que funciona. A EDO é a seguinte, dy dx igual a y menos x menos 1, mais, aí abre parêntese, x menos y mais 2 elevado a menos 1. Então, você começa com o seguinte, você pode escrever assim, ó, dy dx, aí veja só, você pode já colocar aqui um parêntese, ó. Eu vou colocar um sinalzinho de menos fora, e aqui eu vou trocar a ordem, ao invés de colocar y menos x, eu vou colocar x menos y. Beleza? E aqui o menos 1 aqui fora. A gente não mexe não. Eu estou já fazendo isso porque eu vou querer fazer a substituição desse termo aqui igual a z. Veja que o termo x menos y aparece aqui dentro também, tá? Então eu troquei essa ordem para que ele fique igual ao que está bem aqui. Tá certo? Foi apenas por isso. Então troca a ordem aqui, menos 1. Aí aqui você pode fazer assim. Como é o termo elevado a menos 1, é 1 sobre ele, né? Então 1 sobre... Aí bem aqui, ó, mesma coisa, ó, eu vou isolar o parêntese, x menos y mais 2, beleza? E aqui a substituição que eu vou fazer vai ser chamar esse termo de z, né? Repara que é o mesmo que está bem aqui, ó, é z também. Então, z vai ser x menos y, aí você, aplicando a derivada com respeito a x, você vai ter que dz dx é igual a 1 menos dy dx. Isso porque a derivada aqui da funçãozinha x, com respeito a x, é igual a 1, tá? Por isso que ele aparece bem aqui. Então, você vai conseguir que dy dx, isso é a mesma coisa que 1 menos dz dx, tá certo? E aí você faz a substituição na equação. Você troca dy dx por esse termo, que depende de z, né? Então, fica 1 menos dz dx, igual, aí sinalzinho de menos, no lugar de x menos y você troca por z, né? E aqui, ó, menos 1, aí aqui mais 1 sobre
z mais 2. Maravilha. Aí você pega esse termo 1, joga para o lado de cá, e aí você vai ficar com dz dx, um sinalzinho de menos, né? Isso vai ser igual a menos z. Aí repara que tem menos 1 com o 1 que vai passar para cá, vai ficar menos 1 também, então vai ficar menos 2, né? Então fica assim. Aí o que é que eu vou fazer? Eu já vou pegar o sinalzinho de menos e colocar em evidência. Então você pode escrever assim, menos, aí z mais 2, tá certo? E aqui, mais 1 sobre z mais 2. Beleza. Aí agora você multiplica a equação todinha por menos, tá? Para você tirar esse sinalzinho aqui de dz dx. Então, multiplicando a equação todinha por menos, você fica com dz dx igual a z mais 2 menos 1 sobre z mais 2, tá certo? E agora fazendo o MMC, você fica com z mais 2 ao quadrado menos 1 sobre z mais 2, tá certo? Porque você pegou e passou ele para cá, né? Esse termo de baixo, multiplicando esse de cima, então ele fica ao quadrado. E aí, veja que realmente separou, né? Porque você pode pegar esse z mais 2, passa para cima aqui, né? Pega esse termo que está em cima, passa para baixo e pega o dx e leva lá para o outro lado. Ou seja, isso fica assim, dz, ou seja, isso fica assim, Você fica aqui em cima com z mais 2, dz, você desce esse z mais 2 ao quadrado menos 1, e aí o dx você passa multiplicando o 1 que sobrou do lado de lá, né? Então, isso fica igual a dx. Você realmente conseguiu separar a variável, né? Então, aqui se tornou uma equação separável, que daí é só integrar, tá? Então, você passa a integral, e aqui fica z mais 2 ao quadrado menos 1, dz. Isso é igual à integral de dx. Então, como é que resolve essa integral aqui que está do lado esquerdo? É só fazer a substituição, né? Você faz, por exemplo, sei lá, chama de u igual a esse termo, z mais 2 ao quadrado menos 1. Então, quando você deriva, você tem que du, isso é a mesma coisa que 2 vezes z mais 2 dz, né? Só aplicar o diferencial aí nos dois lados. Então, isso significa que du sobre 2 é exatamente esse termo z mais 2 dz, que é exatamente a parte que está aqui em cima, tá vendo? Então, com essa substituição, você tem que essa tua integral do lado esquerdo, ela fica assim, integral de du aí sobre 2, e o termo que está embaixo, z mais 2 ao quadrado menos 1, você chamou de u. Então, sobre 2u. E aqui a integral do lado esquerdo, integral de dx, é só x mais c, né? E aí, a integral aqui do lado esquerdo é um ln, né? Isso aí, é ln do módulo de u. E aí tem o meio que fica fora, né? E isso aí é igual a x mais c. Aí agora é só trocar u novamente pela tua variável z. Então, você tem que um meio do ln do módulo de z mais 2 ao quadrado menos 1 igual a x mais c. Mas aí não acabou não, tá? Porque você tem que voltar para a variável de início. Você está aqui com z. Só que z é a variável de substituição, né? Z, ela na verdade significa x menos y. Foi a substituição que nós fizemos no começo. Então a gente tem que realmente voltar para a variável x e y. Então bem aqui você faz a troca. A solução que você acha é essa aqui, 1/2 do ln do módulo. Aí aqui, x menos y mais 2 ao quadrado menos 1, fecha módulo, igual a x mais c. Então aqui está a solução do teu problema, tá? Lembra sempre de voltar para a variável do começo, né? Não pode terminar aqui não, porque essa é a variável de substituição. E daí encerra esse exemplo.